Continuemos a leitura desse livro, William Bates, A Mentalidade Cristã, distribuído pela editora Visão Cristã, Campina Grande. Capítulo 4. Das vantagens da meditação. A meditação aprimora as faculdades da alma, abrindo o entendimento e elevando os afetos. Torna a oração, a palavra e os sacramentos eficazes. Fortalece as graças da fé, esperança e amor. Traz consolo. Aumenta a santidade. As vantagens da meditação são tantas e tão ricas que, a meu ver, sua simples consideração poderia motivar até o espírito mais preguiçoso a praticar esse dever. Admito que o dever é difícil, mas pense na sua doçura. Do forte vem o doce. Organizarei as vantagens em 5 pontos. Primeiro, o aprimoramento das faculdades da alma. 1.1. Começarei pela faculdade do entendimento. A meditação é a nutriz da sabedoria, um instrumento mais excelente para transmitir conhecimento à alma. Todo entendimento humano tem 2 defeitos, escuridão e fluidez, ou seja, dificuldade em fixar-se em um objeto. A meditação corrige ambos. Para a escuridão do entendimento, a meditação remove o véu que cobre a face da verdade. A glória e a beleza da verdade não estão na sua expressão superficial, mas exigem que penetremos em sua essência por meio da meditação. Salomão, falando de conhecimento e entendimento, nos exorta a procurá-los como tesouro perdidos. Lemos isso em Provérbios, capítulo 4, versículo 2. Note a expressão: joias não estão na superfície da terra, mas escondidas em suas profundezas. É preciso cavar para encontrá-las. A verdade está nas profundezas e nosso entendimento é obscurecido. Devemos procurar a verdade de Deus como se fosse um tesouro escondido. Quem atravessa um país a galope nunca conseguirá descrevê-lo completamente. Quem apenas olha rapidamente as verdades do Evangelho nunca as compreenderá completamente. É a meditação que revela sua beleza e brilho aos nossos olhos. Li uma comparação de Pedro Mártir, que converteu alguém. Imagine ver de longe um grupo de pessoas dançando. Você poderia achá-las loucas ou frenéticas, mas ao se aproximar perceberia que seus movimentos são regulares e cheios de arte. Muitos mistérios do Evangelho, vistos de longe, parecem contrários à razão ou ao senso comum, mas ao trazê-los para perto da alma pela meditação, você verá sua excelência e glória. Quanto à fluidez do entendimento, que tende a pular de uma coisa para outra, a meditação, por sua própria natureza, o fixa. Um exemplo notável está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12, onde lemos que os profetas que falaram da graça que viria a vós investigaram e examinaram cuidadosamente essa salvação, e que os anjos desejam contemplar estes mistérios. Se os profetas que tinham a essência direta do Espírito Santo faziam a busca séria para entender suas próprias profecias, isso não nos incentiva a buscar a verdade de Deus pela meditação? Até os anjos do céu se inclinam e examinam os mistérios do Evangelho com contemplação séria. 1.2. Além de abrir o entendimento e apresentar a verdade à mente, a meditação eleva os afetos. O conhecimento sem meditação para aquecer os afetos é como um raio de sol que toca uma onda, dá um leve brilho, mas não aquece. Quando há muitas noções de verdade na mente, se a meditação não as aplicar ao coração e fixá-las na alma, os afetos permanecem frios. Visões superficiais deixam impressões rasas. Quem olha rapidamente para um bordado não percebe a delicadeza do trabalho e, por isso, não o admira.
Da mesma forma, quando olhamos as verdades do Evangelho com um olhar apressado, não é surpresa que nossos afetos não se elevem por elas. Davi, falando de sua meditação, diz: Enquanto eu meditava, o fogo ardia, meu coração aquecia dentro de mim. Vemos isso em Salmos, capítulo 39, versículo 3. É a meditação que faz o fogo arder. Assim, ela ilumina o entendimento e inflama os afetos. 2. Instrumento para tornar as ordenanças do Evangelho eficazes. A meditação é o grande instrumento que torna as ordenanças do Evangelho eficazes. Vou citar 3 exemplos. 1. Oração. 2. Audição da palavra. 3. Ceia do Senhor. Você verá como a meditação traz vantagens eminentes a todas elas. 2.1. Para a oração. A meditação antes da oração é como afinar um instrumento para a harmonia. Ela amadurece nossas concepções, exercita nossos desejos, porque na oração nossos pensamentos são tão dispersos como poeira ao vento, indo do lado para o outro. Apenas por falta de meditação, porque nossos desejos, como uma flecha atirada por um arco fraco, não atinge o alvo, porque não meditamos antes de orar. Quem reflete antes de se aproximar da pura majestade de Deus, considerando que vai pedir perdão aos pecados, a vitória, a vida de glória, verá as suas orações subirem como incenso a Deus. A razão principal para as nossas orações são ineficazes é que não meditamos antes delas. Davi descreve a oração como meditação. Ouve as minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Vemos isso nos Salmos, capítulo 5, versículo 1. 2.2. Para ouvir a palavra. O benefício de ouvir a palavra depende muito da meditação. Antes de ouvir a meditação, é como um arado que se prepara a terra para receber a semente. Depois de ouvir a palavra, ela é como a grade que cobre a semente recém-plantada, para que as aves do céu não a peguem. A meditação é o que dá vida e energia a palavras em nossas almas. Porque tantas pessoas vêm ouvir a palavra de Deus como os animais, que entram na arca de Noé, entraram impuros e saíram impuros? Porque não meditam nas palavras que ouvem. É como colocar dinheiro em um saco furado. Ele cai imediatamente. As verdades ouvidas na pregação são guardadas em memórias negligentes e superficiais, e as pessoas não as trazem à tona pela meditação. Por isso, ouvir a palavra não tem tão pouco efeito. Disse que Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Quando alguém sofre de lienteria, uma doença em que o corpo expele a comida logo após ingeri-la, ele não se nutre, não ganha força que os outros recebem. Mas quando o alimento é digerido, ele proporciona sangue, vigor e força a todas as partes do corpo. Ouvir a palavra é como ingerir o alimento, e meditar a palavra é digeri-lo. Essa digestão da palavra pela meditação produz afetos fervorosos, resoluções zelosas e ações santas. Portanto, se você deseja se beneficiar ao ouvir a palavra, medite. 2.3. Para receber o sacramento. A meditação é necessária antes e durante a recepção do sacramento. Antes de recebê-lo, o grande dever ordenado é o exame de si mesmo, e esse exame é conduzido pela meditação. Quem medita corretamente sobre Jesus Cristo, o autor, o objeto e o propósito do sacramento, e reflete sobre os ricos testemunhos de graça para quem o recebe dignamente,
assim como as marcas certas de juízo para quem o recebe indignamente. Prepara a sua alma para participar dessa ordenança. Quem medita sobre sua infinita miséria sem Cristo e sua felicidade em Cristo terá seus desejos aguçados para se chegar ao Senhor Jesus Cristo. Durante a percepção, devemos meditar sobre os sofrimentos de Cristo. Depois, o sacramento é um resumo da sua agonia. E sobre os afetos de Cristo, pois o sacramento é uma expressão do seu amor. Quem recebe o sacramento com essas meditações verá suas graças fortalecidas e mais robustas do que as dos outros que negligenciam esse dever. O sacramento é o alimento e deve ser recebido com apetite, com os desejos e precisa ser assimilado pela meditação. 3. O crescimento das graças da alma. As graças da alma também recebem fortalecimento e benefícios pela meditação. Graças e meditação se alimentam mutuamente. Como o alimento sustenta a nossa vida e a vida distribui o alimento. A meditação sustenta a graça e a graça exerce a meditação. Vou citar 3 graças que recebem apoio e força desse dever. 3.1. A graça da fé. Nossos pensamentos são fornecedores da nossa fé. Quando a fé enfraquece e definha, quando os nossos pensamentos estão prestes a cair em desespero, a meditação traz um remédio revigorante, levantando e restaurando a fé. Meditar na graça e no poder de Deus é o maior suporte para a fé em todas as nossas tentações. 3.1. Meditação na graça de Deus. Quando uma alma ferida, reflete assim: Deus prometeu misericórdia, não aos que merecem, mas aos que dela precisam. As promessas não se baseiam na minha bondade, mas na graça que vem de fora. Isso fortalece a fé e lhe dá vida e vigor. 3.1.2. Meditação no poder de Deus. Quando estamos cercados por necessidades externas, perigos e riscos, e a alma medita que Deus, com uma única palavra, criou o mundo, que seu poder é infinito, isso sustenta a nossa fé. Temos o exemplo de Abraão. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo até dos mortos. Vemos isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Como a fé de Abraão se tornou vitoriosa, Deus ordenou que ele oferecesse seu filho Isaque, mas a promessa era: em Isaque será chamada a tua descendência. Como Abraão preservou sua fé, meditando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo até dos mortos. Ele pensou: há tanto poder em Deus que antes que a promessa se torne vazia, a ressurreição de Isaque será mais milagrosa que o seu nascimento. Deus pode levantar meu filho das cinzas de um sacrifício consumido. Por isso, Abraão ofereceu seu filho de coração disposto. Meditar na verdade de Deus. Ele é o Pai das luzes, em que não há sombra de mudança. O Santo de Israel que não mente, e cujo nome e honra estão comprometidos com o cumprimento de suas promessas. Sustenta e fortalece nossa fé vacilante, tornando-a vitoriosa. 3.2. A graça da esperança. A esperança, outra graça da alma, prospera e floresce com a ajuda da meditação. A fé é confirmada e a esperança é ampliada por ela. O cristão que medita nas coisas incomparáveis, mas invisíveis, do outro mundo, verá sua esperança crescer, tornando-se mais generosa e ativa. Se um cristão, pela meditação, refletisse sobre todas as descrições encantadoras do céu e da bem-aventurança que as Escrituras apresentam, como sua esperança um tesouro, uma coroa de glória, isso ampliaria sua esperança. A experiência mostra que as pessoas com pensamentos limitados têm esperanças estéreis. A fraqueza e a pobreza de nossa esperança vêm da negligência da meditação. A graça do amor.
O amor que é iniciado e refinado pela meditação na alma de todo verdadeiro crente tem duas formas: o amor de desejo por Deus e o amor de deleite nele. A meditação alimenta ambos. Amor de desejo é uma ânsia afetuosa por Deus, uma sede da alma por um interesse em Cristo. De onde vem isso? Da consideração de nossa infinita necessidade de Cristo, de uma meditação séria sobre os tesouros de graça que estão em Jesus. Já o amor de deleite flui da meditação nas excelências de Cristo. A pessoa de Cristo é revestida da glória mais atraente, sendo a imagem de seu Pai. A meditação nos revela essas excelências. Já o amor de deleite flui da meditação nas excelências de Cristo. A pessoa de Cristo é revestida da glória mais atraente, sendo a imagem de seu Pai. A meditação nos revela essas excelências de Cristo e as bênçãos gloriosas que recebemos dele, despertando um amor de deleite nele. É a meditação que transforma nosso amor em uma chama mais pura e o eleva a um grau mais alto. Portanto, se você deseja que seu amor por Deus seja refinado e elevado, medite. 4. A meditação aumenta seus confortos. Além de fortalecer as graças da alma, a meditação também aumenta seus confortos. Deus nos concede consolo de maneira racional. Embora Ele possa enviar maná do deserto ou trazer conforto às nossas almas, sem esforço nosso, normalmente Ele distribui esses confortos segundo uma regra fixa: quem não trabalha, não come. Quem não se dedica aos deveres da fé não encontrará a sua doçura. A meditação é o esforço sério e ativo da alma, ao qual Deus prometeu consolo. Vou explicar isso com uma consideração. As promessas do Evangelho não trazem consolo apenas por estarem registradas na palavra, mas quando são aplicadas pela meditação. Vou ilustrar com uma comparação. Uvas penduradas na videira não produzem vinho que alegre o coração. É preciso espremê-las no lagar para extrair seu licor, que tem essa qualidade alegre. Dessa forma, as promessas, enquanto estão apenas na palavra, não liberam o suco soberano que alegra nossos corações. Mas quando as ponderamos em nossas almas e as esprememos pela meditação, elas nos transmitem a água da vida. Davi expressa isso bem em Salmos capítulo 63, versículos 5 e 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, minha alma se farta como tutano e gordura. Note a conexão. A meditação transforma as promessas em tutano, transmitindo sua força às nossas almas. Um pedaço de comida mastigado e digerido fornece mais nutrição do que uma grande quantidade engolida inteira. Um pedaço de comida Assim, uma promessa ruminada e digerida pela meditação traz mais consolo do que um monte de promessas apenas guardadas na mente sem reflexão. Além disso, o consolo que a meditação proporciona é a alegria mais espiritual e refinada que podemos experimentar. Os prazeres do mundo podem provocar risos, mas não produzem alegria sólida. A meditação, porém, gera uma alegria profunda no coração. As coisas do mundo podem satisfazer a parte animal de nossos corpos, mas é a meditação espiritual que alegra a parte angelical de nossas almas. De fato, a meditação faz de um homem um cidadão da Nova Jerusalém. Ele pode passear pelo paraíso de Deus todos os dias, colher frutos da árvore da vida e tirar água dos poços da salvação. Quem cumpre conscientemente o dever da meditação mantém uma comunhão com Deus, semelhante à dos anjos, entrando passo a passo na posse do céu. Portanto, se você deseja confortos espirituais e celestiais, pratique esse dever. 5 e último. A meditação promove a santidade.
A meditação é extremamente útil para promover a santidade em nosso comportamento. A santidade em nossas vidas tem duas partes: o cumprimento fiel dos deveres religiosos e a resistência às tentações. A meditação nos capacita para ambos. 5.1 Cumprimento dos deveres religiosos. A meditação nos ajuda a cumprir os deveres religiosos porque transmite à alma um senso vivo e profundo da bondade de Deus, incentivando-a a praticá-los. Davi expressa isso dizendo: a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Vemos isso em Salmos, capítulo 26, versículo 3. A meditação torna os deveres religiosos uma fonte de refrigério. Passamos a vê-los como um ornamento e não como algemas, porque a meditação os torna doce para nós. As Escrituras mostram uma conexão entre meditação e prática, entre memória e dever. Por exemplo, em Números capítulo 15, versículo 40, diz: lembrarás destas coisas, para as fazeres. Em Salmos capítulo 119, 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E no versículo 15, meditarei nos teus preceitos e respeitarei os teus caminhos. A meditação enche a alma como um vaso, um senso vibrante da bondade de Deus, incentivando-nos a cumprir nossos deveres. 5.2 Resistência às tentações. A meditação é igualmente valiosa para repelir tentações e vencê-las. Os tropeços do povo de Deus geralmente vêm por falta de reflexão e do esquecimento. Se Pedro tivesse se lembrado do aviso de Cristo, não teria caído naquele pecado, mas por ser descuidado e esquecer, ele foi pego em uma armadilha. Da mesma forma, somos surpreendidos pela falta de atenção e negligência. A meditação é o dever que traz verdades apropriadas para combater cada tentação. A memória é o tesouro da alma, onde está guardado o depósito dos mandamentos de Deus. A meditação acessa esse tesouro e extrai novos argumentos contra cada tentação. Portanto, se você deseja levar uma vida santa, pratique esse dever e seja sério e consciente a cumpri-lo. Um orador, ao ser questionado sobre o que era mais importante na retórica, respondeu: pronúncia, pronúncia, pronúncia. Da mesma forma, se me perguntassem qual era o melhor meio para aprimorar as faculdades da alma, tornar as ordenanças frutíferas, aumentar a graça, ampliar o consolo, promover a santidade e assim por diante, eu responderia: meditação, meditação, meditação. Oremos.